Oi crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Então a prof quer que vocês peguem o caderno de atividades da página 23 para a gente falar um pouco mais sobre verbos que a gente viu na apostila. Então vocês vão fazendo junto com a prof e prestando atenção na explicação, fazendo lá, resolvendo essa página 23 do caderno de atividades. Então lá na questão 9 diz assim: releia um trecho do texto. Toco, vejo, escuto. Vejam que essas palavrinhas aqui são verbos, são ações, né? Tocar, ver, escutar, são verbos. E que tempo verbal está empregado essas falas aqui? Já aconteceu, irão acontecer ou estão acontecendo? Então, elas estão acontecendo no momento presente, né? Eu toco, eu vejo, eu escuto. Se fosse passado, iria ficar eu toquei, eu vi, eu escutei. Se fosse futuro, eu tocarei, eu verei, eu escutarei. Então, quando é futuro, algo que vai acontecer. Quando é passado, algo que já aconteceu. Quando é presente, algo que acontece no momento da fala ou acontece rotineiramente, né? Sempre acontece assim. Então, na questão 10 tem outro exemplo aqui, ó. Releia outro trecho do texto teatral. Todos olham admirados quando entra Cabelos Brilhantes com seu lindo cocar. Aqui, ó, olham e entra, pertence a qual classe gramatical aqui? Pertence aos verbos, porque está indicando uma ação, né? A ação do substantivo. Aqui, todos se referem às pessoas que estão assistindo, né? Se é todos, são elas, são várias pessoas. Então, veja que é a terceira pessoa do plural, esse verbo olham aqui, ó, na letra A. Terceira pessoa do plural, porque é eles ou elas, olham admirados. Entra, quem que entra? A Cabelos Brilhantes, então é ela. Ela que entra, então é a terceira pessoa do singular. Então aqui, ó, a classe gramatical verbos, que indica ações, o tempo e a pessoa que as palavras estão conjugadas, então o olham é no presente, porque está acontecendo, e a terceira pessoa do plural, porque é as pessoas, elas. E que entra é a terceira do singular, porque aí é só ela, é uma pessoa só. Então, terceira do singular. Se fosse ele ou ela, então, tanto faz aqui, é a mesma conjugação. Ele entra ou ela entra, certo? Aqui, reescreva o trecho apresentado usando o tempo passado. Agora, eu vou mudar esse trecho aqui para algo que já aconteceu. As pessoas continuarão a mesma, terceira do plural, terceira do singular. Mas vai mudar o tempo, não vai mais ser presente, não vai estar acontecendo, já vai ter acontecido. Então, o que acontece com o verbo? O verbo olham vai ficar olharam, porque já aconteceu. Todos olharam, admirados, quando... Se a Cabelos Brilhantes lá no presente fica entra, então agora já aconteceu. Então, quando entrou Cabelos Brilhantes com seu lindo cocar, algo que já aconteceu, porque é passado. Na questão 13, tem lá, complete as lacunas com o verbo flexionado ao pronome e ao tempo verbal apresentado. Tá aqui o verbo e o tempo. Assistir no presente. Há muitas peças de teatro. Como que vai ficar o verbo assistir no presente? Está acontecendo. Eu assisto a muitas peças de teatro. Se fosse passado, eu poderia colocar lá. Eu assisti. Se fosse futuro, eu assistirei. Mas como é presente, então eu flexiono o verbo, conjugo ele de acordo com a pessoa e com o tempo verbal. Na B, nós, alguns brinquedos para doar. O verbo é comprar no futuro, então ainda vai acontecer. Então, nós compraremos brinquedos para doar. Na C, tu, quando? O verbo é vir no passado, então já aconteceu. Tu vieste quando, né? Se fosse você, seria você veio quando, né? O tu, ele é parecido com você. Ele representa quando eu estou conversando com outra pessoa. Mas aqui, veja que a conjugação é diferente. Então, se fosse você, eu diria, você veio quando? Agora, o tu fica como? Tu vieste quando, né? O você, eu não posso dizer você vieste.
E o tu eu não posso dizer tu veio quando. Tem gente que até fala assim, mas para conjugar no passado, tu vieste quando. Agora o verbo é gostar no passado, estou me referindo ao você. Você da história. Você gostou, né? Porque já aconteceu. Se fosse presente, você gosta. Se fosse futuro, você gostaria ou gostará da história, né? O ele. Ele, o ator principal, o verbo ser, futuro. Então, ainda vai acontecer. Ele será. Então, o verbo ser no futuro. Ele será o ator principal. A F, elas. Então, algo que já aconteceu. O verbo estar no passado. Elas estavam. Passado, eu sempre uso a M quando eu estou me referindo à terceira pessoa do plural. Eles, elas. Então, sempre a M. Vocês vão ver que quando é futuro, aqui, ó, vai terminar com ão. Eu não posso dizer elas costuraram todas as bonecas e ser futuro. Se fosse elas costuraram, aqui no I, ficaria com AM. Como é futuro, elas costurarão. Olha o som diferente. Quando a última sílaba aqui é a forte, está aqui, então é uma palavra oxítona, né? Sílaba tônica última, vai ser com ão. Se for norá, costuraram, é passado. Então, vai ser com AM no final. Como aqui, ó, elas estavam lindas, vestidas de bailarina. Se eu pôr ão, vai ficar elas estavam. Nem existe essa palavra, nem no futuro, né? Se fosse futuro, seria estarão lindas, vestidas de bailarina. Então, passado, estavam. Aqui, eu, um café da manhã delicioso. O verbo tomar no passado. Já aconteceu. Então, eu tomei um café da manhã delicioso. Se fosse futuro, seria tomo. Se fosse futuro, se fosse presente, seria tomo. No futuro, eu tomarei. Agora aqui, vocês irão a peça ir no futuro, tá? Também não pode ter AM. Não existe uma palavra com AM que fique irão, né? Vocês irão. Então, é com ão, aotil, futuro. Aqui o costuraram. Elas costuraram ou costurarão? É futuro. Então, é costurarão, tá? Se fosse passado, costuraram. Aí seria AM. Se é futuro, é com ão. Ela, muito alto. Verbo, falar no presente. Então, está acontecendo ou acontece sempre. Ela fala muito alto. Aí, tu decora as falas dos personagens. O verbo conhecer no presente. Então, algo que está acontecendo ou acontece rotineiramente. Então, tu conheces, né? Se fosse você, podia ser você conhece. Mas como é tu conheces, decora as falas dos personagens, tá? Então, confiram aí, corrijam a atividade de vocês. Se precisar pausar o vídeo, pode pausar para ir conferindo lá as questões. Vamos na próxima página, vamos ver mais uma instrução de brincadeira. Vocês fizeram, então, lá no positivo 1, um textinho, né? Com uma instrução de jogo ou brincadeira. Vamos ver mais uma aqui? Leia a brincadeira a seguir. Detetive. Idade a partir de 8 anos. Sozinho, a partir de 5 pessoas. Então, está perguntando se joga sozinho? Não, a partir de 5 pessoas. Quanto maior o número, mais divertida será a brincadeira. Você vai precisar de retângulos de papel e caneta. Então, veja aqui, ó, o título, detetive. Aqui nos subtítulos, então, está mostrando aqui para que idade serve, quantas pessoas ou quantos integrantes, o que vai precisar ou o material necessário, né? Então, sempre tem que ter um subtítulo para indicar ou os integrantes ou o que eu preciso para brincar. Outro subtítulo, como jogar. Então, agora são as regras do jogo. Vejam que aqui os verbos, ó, recorte, escreva, sentem, dobre. Eles são verbos imperativos. Por que eu sei que são verbos imperativos? O que quer dizer isso? Verbos imperativos sempre vão dar uma sensação de ordem ou de instrução. Sempre está mandando fazer alguma coisa. Então, veja aqui, ó, ele está dando instrução do jogo. Recorte.
escreva, sentem, dobre, tá? Então, ele está indicando que a gente deve fazer desta forma, certo? Então, vejam lá. Recorte a quantidade de papéis de acordo com o número de participantes. Não faça a mais. Escreva criminoso em um papel e detetive em outro. Nos demais, escreva a palavra vítima. Sentem em círculo para a brincadeira. Dobre bem os papéis e distribua-os. O aluno que retirar a palavra criminoso tem a função de tirar do jogo todos os integrantes do círculo com uma piscada. O aluno que retirar a palavra detetive tem a função de prender o criminoso. Quando descobrir a identidade do criminoso, ele deve falar: você está preso em nome da lei. Todos os outros alunos são vítimas e deverão anunciar que saíram do jogo quando receberem uma piscada do criminoso. Então, eles devem falar que estão saindo do jogo quando o criminoso pisca para eles. O vencedor é: a brincadeira termina quando o criminoso tirar do jogo todos os integrantes, ou quando o detetive descobrir quem é criminoso e prendê-lo. Um desafio, então. Que tal dificultar a vida do criminoso colocando 2 papéis de detetives no jogo? O mesmo pode ser feito com o criminoso, dificultando o papel do detetive. Então, mais dicas para jogar. Então, para vocês perceberem, né, que os verbos, quando são esse tipo de texto, manual de instrução, regra de brincadeira, mesmo nas receitas culinárias, sempre vai aparecer aqui os verbos mostrando um verbo imperativo, dando uma instrução, uma ordem, né? Sempre aparecem esses verbos imperativos para indicar como fazer, como proceder na brincadeira, tá? Vocês têm provinha de produção textual essa semana também, né? Já vão se preparando aí, que a provinha de produção textual de vocês vai ser uma receita. Então, vocês vão fazer a receita que vocês gostam de fazer em casa, com a família, e vocês vão ter que colocar título, subtítulo, que então são os ingredientes, né? Vocês podem colocar como subtítulo ingredientes, né? Ou então você vai precisar de, pode ser um subtítulo também, aí vai os ingredientes, e vai precisar do modo de fazer ou modo de preparo, na hora de colocar, então, esses ingredientes para se misturar, certo? Então, assim a gente também está trabalhando sobre misturas em ciências, né? Então, a receita aí também está mostrando um pouco de ciências, né? Uma mistura. Essa mistura vai se transformar em outra coisa, né? A gente vai pegar vários ingredientes que vão se transformar em uma receita, certo? Então, preparem lá já para vocês irem fazendo aí em casa, na provinha de produção textual, colocando tudo como a prof explicou, títulos, subtítulos para identificar os ingredientes, o modo de fazer uma enumeração, não precisa ser com número, mas um pontinho, uma estrelinha, um asterisco, na hora de escrever cada etapa da receita, né? Cada passo a passo que vocês vão fazer. Também não esqueçam dos verbos, né? Que vão sempre no imperativo, né? Dando uma instrução, certo? E assim vocês vão montar a sua receita na nossa provinha de produção textual daí, ok? A prova de produção textual de vocês vai ser no dia 16, na quarta-feira, então já vão se preparando. Beijo, até a próxima aula.